Eu venho hoje a esta tribuna para falar sobre a medida provisória 595 de 2012, que ficou conhecida como a MP dos Portos. Queria iniciar parabenizando o senador Eduardo Braga, relator dessa matéria, que fez um trabalho competente, cuidadoso e procurou abrigar, na medida do possível, diversas sugestões de parlamentares sem comprometer o espírito do texto. A emenda 595, ela cria um novo marco regulatório para o setor dos portos, tem o objetivo de modernizar o setor, tornando-o mais competitivo, tanto nacional quanto internacionalmente. Sabemos que essa é uma necessidade que se faz nos dias de hoje. A medida provisória introduz a competição entre os portos e os terminais de uso privado, os TUPs, e reduz o custo Brasil, em benefício da nossa indústria e do agronegócio. Entre os destaques do relatório, eu gostaria de citar, primeiro, a criação de uma superaduana, uma superalfândega, em que os serviços públicos prestados pela Anvisa, pela Receita Federal, de fiscalização e controle de importação e exportação, serão, aliás, já começaram, prestados 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados, em horário corrido e de acordo com a operação do porto, de cada porto. Alguns portos, como Santos, Rio de Janeiro e Vitória, já começaram a operar nesse regime desde ontem, em caráter experimental. No dia 3 de maio, será a vez dos portos de Suape, Paranaguá, Rio Grande, Itajaí e Fortaleza. Esses portos foram escolhidos pelo volume de cargas que movimentam. As equipes de fiscalização desses órgãos vão atuar 24 horas por dia para liberar as cargas. Trabalharão de forma integrada e por meio eletrônico, com o objetivo de evitar filas e congestionamento nos portos por meio de uma melhor sincronização das ações com o fluxo de cargas. Estudos preliminares estimam que essa medida deverá reduzir o custo com logística numa média de 25%, uma vez que um dos principais custos envolvidos em operações de logística são os atrasos na liberação de cargas. Segundo, fica mantida a possibilidade de movimentação de cargas de terceiros pelos terminais de uso privado, mas foram modificados os critérios que nortearão as licitações de novos terminais, tanto públicos quanto privados, passando a privilegiar a maior eficiência com a menor tarifa. Também foi assegurado aos terminais de uso privado que movimentarem tão somente carga própria, os chamados terminais indústrias, a dispensa de licitação ou qualquer tipo de processo seletivo ou chamada dupla, pública. Os portos indústria só poderão funcionar em áreas fora dos portos organizados e movimentar cargas a pertencentes a quem obteve autorização desses terminais ou seus controladores. Terceiro, a renovação dos contratos. Para os atuais arrendatários de terminais em portos públicos, os pedidos de renovação ou readequação dos contratos sem a necessidade de novas licitações ocorrerá mediante a realização de novos investimentos de acordo com critérios estabelecidos. Os contratos de exploração da atividade portuária, firmados antes da Lei dos Portos, em 1993, poderão ser renovados uma única vez pelo prazo de até 5 anos. Para os contratos firmados após a lei, será possível sua renovação antecipada, desde que o empresário apresente em até 60 dias um plano de investimentos aprovado pelo governo. Para pedidos de novos investimentos em portos, há uma regra de transição que estabelece que todos os pedidos protocolados para novas áreas portuárias até 31 de dezembro de 2012 serão convalidados. A licitação de contratos de autorização que estão prestes a vencer
será feita pela ANTAQ e todos os contratos terão que ser licitados pelo menos 12 meses antes do seu término. No caso dos contratos de autorização já vencidos, ou a menos de 18 meses do seu encerramento, a ANTAQ realizará a licitação em até 6 meses depois da sanção da nova lei. Por fim, senhoras senadoras, senhores senadores, gostaria de tratar da questão da competência do Executivo e me ater um pouco mais a essa questão. A medida provisória transfere para a Secretaria Especial dos Portos as competências relativas aos portos fluviais e lacustres e promove diversas alterações, como a atribuição de competência à ANTAQ para promover revisões e reajustes de tarifas portuárias, em lugar de aprovar as propostas encaminhadas pelas administrações portuárias. Ficou transferida a realização de licitações e a formulação de diretrizes do setor de portos para a ANTAQ e para a CEP. Essa discussão, entretanto, gerou uma inquietação muito grande no estado de Pernambuco, em virtude da possível perda de autonomia do porto de Suape. Trata-se da principal saída de cargas embarcadas pela região Nordeste hoje. Mas, graças a um entendimento que conseguimos junto ao governo federal, eu como senador, a bancada de Pernambuco, os integrantes do governo estadual, e graças à sensibilidade da presidenta Dilma para a questão, e as conversas que mantivemos com o relator Eduardo Braga, conseguimos incorporar ao relatório mudanças que garantem essa autonomia de Suape. O novo texto propõe que a União possa delegar a estados ou municípios que tenham recebido a delegação para a exploração de portos, a elaboração do edital e a realização de licitações para arrendamento de terminais no porto organizado. Agora, Suape receberá a delegação da União para continuar a gerir o porto, como já acontece com o Porto do Recife. Isso é muito importante para a economia da região. O Nordeste cresceu mais do que o dobro do Brasil nos últimos anos e Suape tem sido uma grande alavanca no desenvolvimento da região e do estado de Pernambuco. Suape destaca-se pela diversidade de cargas, de bens e serviços da indústria petroquímica, de gás, de offshore, construção naval, alimentícia e outras. O porto ainda faz parte da integração de cadeias produtivas para dar suporte aos setores automobilístico, de alimentos, eólico, têxtil, confecções moda, tecnologia da informação e metalúrgico. O complexo industrial de Suape abriga mais de 150 indústrias e tem no seu entorno mais de 90 mil empregos diretos e indiretos. Suape opera nos 365 dias do ano sem restrições e está interligado a mais de 160 portos em todo o mundo, sendo altamente competitivo e rentável. O texto final mantém o porto incluído no planejamento da logística nacional de competência da União, do governo federal, mas preservando a autonomia dos pernambucanos sobre o porto. Essa, portanto, foi uma importante vitória de Pernambuco na preservação da autonomia do Porto de Suape. Muito obrigado, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente.